A história da Torre de Babel é uma das mais antigas e enigmáticas da humanidade. Um relato que aparece em textos religiosos há milênios, descrevendo uma cidade gigantesca, um povo unido por uma única língua e uma torre tão alta que teria atingido o céu. Mas e se essa torre realmente existiu? E se a arqueologia já encontrou pistas que foram ignoradas ou escondidas? E se a história da Torre de Babel não foi apenas um mito, mas o registro de algo que realmente aconteceu? Algo que mudou o rumo da civilização humana? Segundo o relato mais conhecido, os homens se reuniram na planície de Sinear, uma região que hoje corresponde ao sul do Iraque. Ali, decidiram construir uma cidade monumental e uma torre tão alta que tocaria os céus. Eles queriam deixar um nome para si mesmos, uma marca na história, algo que os tornasse iguais aos deuses. Mas, de acordo com a tradição, essa construção provocou a ira divina. E então, algo misterioso aconteceu. As línguas se confundiram. Ninguém mais conseguia se entender, e o projeto desmoronou. A torre foi abandonada. A cidade foi despovoada, e a humanidade dividida se espalhou pelo mundo. Mas o que realmente há por trás dessa história? Quando arqueólogos começaram a escavar a região da antiga Mesopotâmia, descobriram algo surpreendente. Estruturas gigantescas que lembravam exatamente a descrição da torre. Eram zigurates, pirâmides monumentais com vários andares, construídas com milhões de tijolos de argila. A maior delas ficava justamente em Babilônia, capital do império mais poderoso da época. Seu nome, Etemenanque, em sumério significa a casa do fundamento do céu e da terra. Um nome que parece sair diretamente do mito de Babel. Os relatos dos antigos dizem que essa torre tinha 7 camadas, cada uma representando um planeta conhecido, e que o topo era coberto de tinta azul, para se confundir com o céu. E as dimensões, alguns textos falam de mais de 90 metros de altura. Para um mundo sem máquinas, isso era praticamente impossível. Mas Babilônia era famosa por realizar o impossível. E então surge a pergunta: essa torre era apenas um templo, ou era algo ainda mais grandioso? Documentos encontrados nas ruínas da cidade revelam algo intrigante. Os reis babilônios acreditavam que a Etemenanque era uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Eles descreviam visitas divinas, aparições luminosas e mensagens vindas do alto. Alguns estudiosos modernos acreditam que essas descrições são simbólicas, mas outros veem semelhanças com relatos de luzes, objetos no céu e fenômenos que hoje chamaríamos de não identificados. Há ainda o mistério da confusão das línguas. Por milênios, estudiosos consideraram isso apenas uma alegoria. Mas pesquisas recentes em genética e linguística descobriram algo chocante. Há cerca de 6.000 a 8.000 anos, todas as línguas humanas parecem ter vindo de uma única raiz comum. E justamente na região da Mesopotâmia, onde a lenda de Babel se passa, surgem as primeiras evidências desse ponto de origem. Como povos antigos teriam essa informação? Como eles sabiam que a humanidade teve uma única língua no passado? E por que essa informação está conectada justamente à queda de uma torre gigante? Mas os mistérios não acabam aí. Em 2017, pesquisadores encontraram uma tabuleta de argila esquecida em um museu britânico. Um objeto simples, coberto de escrita cuneiforme. Quando traduziram, descobriram uma descrição detalhada da Torre de Babel, incluindo seu tamanho, estrutura e até a ordem de construção dos andares. O mais impressionante: a tabuleta mostra um desenho da torre. Esse achado confirma que os babilônios realmente acreditavam menos e registravam menos a existência de uma torre monumental, exatamente como a da história de Babel. E então surge a pergunta mais inquietante: se essa torre existiu, por que ela desapareceu tão completamente? Terremotos, invasões ou algo mais? Algumas tradições antigas falam de um evento repentino que atingiu a cidade. Uma luz forte no céu, um estrondo, um vento colossal que derrubou paredes e destruiu templos. Para os antigos, isso foi interpretado como a intervenção de um deus, mas hoje muitos especulam se não poderia ter sido algum tipo de evento natural, extremo ou até tecnológico que os povos da época não eram capazes de compreender. Outro ponto intrigante: por que todas as culturas do mundo têm lendas semelhantes sobre torres, montanhas sagradas, civilizações que tentaram alcançar o céu e foram destruídas? Dos maias aos japoneses, dos gregos aos povos indígenas do Brasil. Histórias de construções que desafiavam os deuses,
Aparecem em todos os continentes. A Torre de Babel não poderia ser um mito universal se baseando em um evento real que marcou profundamente a humanidade? A verdade é que, quanto mais se escava na Mesopotâmia, mais perguntas surgem. Túneis enterrados, câmaras seladas, ruínas que ainda não foram mapeadas, e registros que falam de algo que não era apenas uma torre, mas sim um fenômeno. Uma cidade que queria ser eterna. Uma construção que provocou algo tão grande que fez a humanidade inteira se espalhar pelo mundo. Talvez a Torre de Babel não fosse apenas uma estrutura física. Talvez fosse um símbolo de uma civilização que atingiu um conhecimento tão alto que acabou ultrapassando seus limites. E talvez o que realmente tenha derrubado essa torre não tenha sido a ira dos deuses, mas algo que os próprios homens desencadearam. Se você acredita que a Torre de Babel existiu e que sua história esconde algo muito maior do que dizem os livros, deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar explorando os maiores mistérios reais da humanidade, inscreva-se no Mistérios Reais e ative o sininho.